nós estamos aqui num momento especial, né? Especial porque estamos com uma querida amiga, e mais do que querida amiga, uma profissional de referência no nosso estado de São Paulo e no Brasil também, né, Maria? E também porque, comemorando o Dia das Mulheres, nada melhor do que comemorar esse dia com uma pessoa com tanta história, tantas lutas. Mariana, além de ser uma profissional médica, ginecologista, obstetra, então já de alguma forma com muita intimidade, né, com esse gênero e tudo que isso que acontece, também desempenhou assim várias atividades políticas no nosso estado, né? Já foi secretária municipal, principalmente na parte de pessoas deficientes, foi secretária municipal de saúde em Ferraz de Vasconcelos, ao mesmo tempo que ocupou o cargo de gestão importante em hospitais, principalmente no Pérola Byton, aqui em São Paulo. Além, se é que você me permite falar, né, fazer parte assim, de uma estirpe de pessoas e de profissionais da mais alta qualificação. Claro, você é filho do Dr. José Aristodemo Pinotti, que eu, pessoalmente, há muitos anos atrás, foi inclusive um dos estimuladores para eu fazer medicina, se é que eu nunca tinha lhe dito isso. Tá? Então, queria aqui começar ouvindo um pouco de você, Mariane. Tá? Queria que você falasse para nós, muito abertamente, o que você pensa da sua atividade, o que você faz, como é que você também, de alguma forma, foi levada a olhar com tanto carinho essa profissão e com um olhar que é um olhar diferenciado. Isso que é bacana, né? Por favor, a casa é sua. Uma honra, muito obrigada por me convidar, Dr. Balestrini, para estar aqui no Sindiosp para a gente fazer esse bate-papo aqui nesse dia e nesse mês importante, né, que é março, que comemora o mês das mulheres, e que precisam muito de comemoração, né? Eu nasci na casa de um ginecologista, obstetra, mastologista. Meu pai era cirurgião oncológico da mulher, né? Mas ele era principalmente um feminista, né? Um grande defensor dos direitos das mulheres. E eu aprendi isso em casa, né? E trago isso para a minha vida de uma forma muito forte. Infelizmente, eu acho que a gente avança a passos curtos, nas questões de defesa de direitos das mulheres, não só no Brasil, mas no mundo, né? A gente tem algum pequeno avanço, depois a gente tem grandes retrocessos, né? E assim essa luta segue, né? E eu me sinto muito participante dessa luta, né? Por ser filha do Dr. Pinotti, por ser médica da mulher, por ser mãe de duas jovens mulheres feministas, né? A minha filha mais velha tem 25 anos, a Ana, ela é historiadora, é uma feminista convicta. A Henrica tem 22 e está fazendo medicina, está no 4º ano de medicina, também muito afim à defesa de direitos das mulheres. E a minha vida inteira eu trabalhei com mulheres, né? Mas tenho aí 30 anos de formada, sempre trabalhando com as mulheres, né? E acho que essas passagens também, principalmente pelo Sistema Único de Saúde, me trouxeram muitos ensinamentos, né? E acho que a gente talvez mais adiante possa falar um pouquinho disso, mas o nosso Sistema Único de Saúde é um sistema de saúde muito desafiador, né? Foi muito corajosa a escolha, né, na Constituição Cidadã de 1988 de colocar um sistema de saúde para todos, né? E as mulheres estão postas dentro do Sistema Único de Saúde de uma forma muito pensada, muito bem pensada por pensadores de saúde brasileiros. O meu pai se inclui neles, que construíram ali o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é na Constituição, e infelizmente é uma caricatura dele no dia a dia da saúde das mulheres, principalmente aquelas que dependem do SUS e que a gente precisa melhorar a cada dia. Então é uma enorme honra para mim estar aqui falando disso hoje com o senhor. Podemos falar também das questões das pessoas com deficiência, e aí eu focaria nas mulheres com deficiência, que são mulheres muito guerreiras, né, que têm suas famílias, têm a construção da sua vida com todas as dificuldades de falta de acessibilidade que uma cidade como São Paulo e um país como o Brasil trazem, né, mas que a gente também tem que construir esses direitos. Então é uma honra e um prazer para mim
estar aqui para conversar Olha um pouco aqui, com vocês hoje. Você, primeiro me chama de você. Ok, combinado. Já te pedi 300 vezes. Pra Combinado, fazer. combinado. Não tem jeito. É uma questão de respeito, não de Vou idade, viu? começar a te chamar de senhora doutora. Não, Mas, por favor. Sim, você tocou no assunto aí, eu vou pular um pouquinho, que a gente ia conversar. Eu acho tão interessante esse assunto da pessoa com deficiência. Ótimo, vamos falar E acho disso. que quem, de alguma forma, como você, se dispõe a trabalhar, você não tem deficiência, Não. mas, por um outro lado, você se dispôs a trabalhar com pessoas que eram, eu vou chamar de diferentes, embora iguais, né? Mas tinha alguma diferença que era aparente. Mas tem um aspecto que você colocou da mulher com deficiência, e eu fico muito curioso, né? Porque uma vez fui assistir um desfile de moda da mulher com deficiência, porque me parece que, além de tudo, ainda tem esse aspecto, que as mulheres têm vaidades. Muita. Então, fala um pouquinho disso, eu acho que é... Eu acho que a questão da construção dos direitos das pessoas com deficiência, sejam elas homens ou mulheres, mas vamos falar um pouco mais das mulheres, passa sobre construção de direitos em todas as áreas, né? As pessoas com deficiência, como todas as pessoas, têm que transitar na cidade, têm que trabalhar, têm que ir ao médico, né? Têm que fazer compras, né? Querem viajar, né? E, para isso, elas precisam acessar esses espaços, né? Então, a primeira questão na qual elas se deparam, né, são com questões de acessibilidade. E o vestuário passa, inclusive, por isso, né? Roupas, né, que são pensadas e produzidas para pessoas com deficiência praticamente não existem. Malestrini. Então, existiram algumas ideias ali, né, na secretaria, principalmente na secretaria estadual dos direitos da pessoa com deficiência, a nossa querida professora Linamara Batistella, que fazia esses desfiles, né, induzindo nas marcas que produzem roupa, de entender como as mulheres com deficiência precisam de um vestuário específico para elas, né, para que elas possam, enfim, escolher roupas, né, de acordo com o seu gosto e construir isso. Mas isso passa por tantas áreas, né? E foi tão bom para mim, eu cresci tanto como pessoa, quando eu trabalhei com pessoas com deficiência, porque você entende o que é uma pessoa viver sem direitos. Malestrini, isso é muito triste. Muitas mulheres, independente de ter ou não deficiência, vivem no Brasil sem direitos, sem a garantia dos seus direitos, né? E você poder trabalhar para garantir o direito do outro é uma coisa muito prazerosa e que traz muita alegria, né? Então, cada pequeno avanço que você consegue, né, que vai mudar a vida dessas pessoas, encantam, né? Então, a gente fez um plano, na época que eu fui secretária do prefeito Fernando Haddad, da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida na cidade de São Paulo, e a gente fez um plano que a gente trabalhou com 21 secretarias, ou seja, com todas as secretarias da prefeitura, né, construindo direitos na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social, mas também no transporte, na mobilidade urbana. Para você ter uma ideia, o pessoal que cuidava dos cemitérios nos buscou para entender o que eles precisavam melhorar nos velórios, para ter acessibilidade, para as pessoas com deficiência poderem frequentar, né? Eu trabalhei diretamente com a Silvia Greco, que hoje é secretária municipal da pessoa com deficiência, que muita gente conhece a Silvia através do Nicolas. O Nicolas é o filho da Silvia, ele tem uma deficiência importante, uma cegueira de nascimento por prematuridade, ele tem traços de autismo também, e o Nicolas hoje é o mascote do Palmeiras, né? Ele viajou, inclusive, o mundo, recebeu prêmios da FIFA, tal, porque ele foi descoberto com a Silvia narrando o jogo para ele no estádio, né? Então, a Silvia, ele sentava e a Silvia ia descrevendo, porque ele tem essa paixão por futebol desde quando era pequenininho. E a Silvia ia descrevendo onde estava o jogador, o que ele estava fazendo. Isso se chama audiodescrição, né? E para as pessoas com deficiência visual é fundamental para a vida, né? Elas podem frequentar cinema, teatro, mas elas precisam de uma ajuda, né? Elas precisam entender o que está acontecendo, né? E para entender o que está acontecendo, a audiodescrição é uma forma de acessibilidade fundamental, que essa mãe incrível, que é a Silvia, construiu para o filho dela e hoje constrói para todas as pessoas com deficiência da cidade de São Paulo. Então é um orgulho para mim falar da Silvia também, que é uma mãe impressionante. E as pessoas com deficiência trazem isso com elas, né? As cuidadoras, em geral, são as mães,
Em alguns casos, lógico, os pais ou Sim. alguma outra pessoa da família, mas na sua grande maioria, quem cuida da pessoa com deficiência é a mãe, né? E essas pessoas precisam de muito cuidado, né? A gente criou também, na época, um programa que a gente denominou Cuidando de Quem Cuida, porque a nossa atenção não podia estar voltada só para a pessoa com deficiência, mas também para quem está cuidando dessa pessoa, né? E para quem está construindo a vida dela, o entorno dela. Então, foi uma experiência incrível para mim. Enfim, todo mundo que trabalha com pessoas com deficiência abraça essa causa para o resto da vida, e eu me considero uma defensora dos direitos das pessoas com deficiência, e assim serei para sempre, né? Mas é muito importante para a gente entender que a gente precisa construir uma sociedade que seja para todos. E não é obrigação da pessoa com deficiência se adequar à nossa sociedade. E sim a nossa sociedade se adequar às pessoas com deficiência. Então, claro, quando a gente fala de um metrô com acessibilidade, a gente está falando de um metrô com acessibilidade para as pessoas com deficiência física, por exemplo, com rampa, com elevador, mas vai ajudar a mãe com bebê pequenininho, com carrinho, a pessoa idosa que tem dificuldade de mobilidade, né? As pessoas, enfim, que têm excesso de peso, os obesos, né? Vai ajudar todo mundo a transitar melhor naquele espaço. Então, eu hoje acredito nesse mundo, esse mundo que seja acessível para todas as pessoas, né? Que vai, lógico, ajudar as pessoas com deficiência, mas que vai criar um mundo melhor para todo mundo. Bom, se você virou secretária, ainda mais de uma secretaria tão proeminente, do ponto de vista social, significa que você é uma política. Então explica para nós como é que você, uma ginecologista, uma obstetra, uma mastologista, de repente deixou de ser médica, se é que deixou, eu sei que não, e virou uma política. E não a política que virou secretária da saúde, você virou uma secretária da pessoa com deficiência. Né? Como é que foi essas duas coisas, virar política e ao mesmo tempo cair, entre aspas, na Secretaria da Pessoa com Deficiência? Eu acho que o encantamento pela gestão pública, assim, acho que vem um pouco do meu pai, né? O meu pai também era um médico que virou político, e eu acho que os médicos gestores, né, que foram diretores de faculdade de medicina, que, enfim, de alguma forma participaram da política universitária, que eu acho que a política mais difícil que existe é a universitária, né? Acho que não é nem a política, enfim, partidária, ela é mais fácil do que a universitária, eu acho. Universitária acadêmica. Nossa Senhora, a política universitária é muito difícil. E o meu pai construiu a vida dele nisso, né? Então, eu acho que eu assisti muito isso. E tem uma fala do meu pai que sempre foi muito presente na minha vida, de que, sendo médico, ele ajudava ali 20, 30 pessoas por dia, atendia uma paciente de graça, enfim, ajudava a encontrar uma vaga no hospital para alguém, né? Fazia o bem, né, no dia a dia como médico, independente de ganhar a vida com aquilo, né? Mas quando você está na política, no momento que você introduz uma política pública que vai melhorar aquela que já existe, você está ajudando com aquele projeto milhares, às vezes milhões de pessoas. Então, eu entendo que a boa política, ela faz com que você consiga multiplicar o bem, né? Principalmente para as pessoas que precisam dos sistemas públicos no nosso país. A gente passou por uma eleição agora, né, bem dicotomizada e tal, e se a gente for pensar de forma bem racional, né, quem tem uma vida tranquila, segura, de classe média ou de classe média alta, quem está no poder, na política, muda um pouco a vida, né? Pode, enfim, a taxa de juros favorecer ou desfavorecer, o mercado financeiro favorecer ou desfavorecer, mas a vida muda mesmo para quem depende dos sistemas públicos, né? E é isso que a gente quer construir, com a boa política, né? E foi por isso que eu me encantei e trabalhei com política um tempo da minha vida, porque realmente, para quem depende do sistema público, saúde, de assistência social, de transporte, quem está lá no comando é fundamental para a vida daquela pessoa, né?
E se a gente quer construir um futuro melhor para todo mundo, não adianta construir um futuro melhor para quem está num nível de vida bom só. A gente precisa construir um país melhor para todos. Eu não acredito num mundo onde eu possa viver numa boa casa, viajar uma vez por ano, enfim, ir em bons restaurantes, pagar uma boa faculdade, uma boa escola para meus filhos, e eu tropeço com miseráveis que não tem o que comer na próxima refeição na cidade mais rica da América Latina. Então, assim, é a política que muda isso. Então, eu acredito na política por isso, para que ela possa fazer o bem para as pessoas. E eu diria que as minhas passagens aí por gestão pública foram muito enriquecedoras e muito prazerosas para mim. Quando a gente vê que um projeto que você formulou consegue mudar a vida das pessoas para melhor, isso é muito bom para todo mundo, para todo mundo. Então é esse mundo que eu acredito. Eu vou te fazer uma pergunta maliciosa aqui. Então, por que você acha que nós continuamos, apesar disso tudo que você falou, que é muito inteligível, muito claro e faz todo sentido, por que nós continuamos colocando as pessoas erradas como políticos que, de repente, decidem que a política de saúde deve ser uma política absolutamente focada naquilo que não tem nada a ver com ciência? Por que isso acontece? Eu acho que a gente vive o início de uma democracia no Brasil. É o que eu entendo. Acho que a gente tem pouca maturidade política. Se você for perguntar para as pessoas na rua em quem elas votaram para deputado, por exemplo, na eleição passada talvez elas se lembrem porque acabou de acontecer, mas, sei lá, para quem elas votaram para vereador, há 2 anos atrás, a maioria não se lembra. Não acompanhou o que o vereador em quem você votou fez. Às vezes do prefeito lembra, às vezes do presidente da República lembra, mas a gente precisa criar uma sociedade que saiba cobrar. Na área da saúde, a maioria das brasileiras e dos brasileiros que dependem do Sistema Único de Saúde entendem saúde como um favor, Balestrini, não entendem saúde como um direito. No momento que as pessoas passam a entender saúde como um direito, elas vão cobrar esse direito. E elas vão atrás de quem elas votaram para vereador, para deputado, quem é o responsável por aquele hospital, por ter indicado aquele diretor de hospital que não está atendendo direito. Eu estou falando da saúde, enfim, mas poderia falar de qualquer outra área. A gente não tem essa maturidade. Se a gente pensa na Itália, por exemplo, enfim, eu sou de origem italiana, acompanho um pouco a política italiana. Os italianos são muito maduros na política e eles cobram do governo fortemente. Eles leem jornal, eles estão sempre informados do que isso, do que aquilo, eles votam plebiscitos para decidir questões importantíssimas da vida deles, Então, a votação direta... A gente vota aqui, né? A gente vota. Um ou outro plebiscito aconteceu, mas na Itália... Não, mas a gente vota, por exemplo, eu também tenho a cidadania italiana. Então, você votou, né? Eu voto aqui. E assim, por ano, 5, 6, 7 plebiscitos. Isso, eles votam diretamente. Essa coisa do uso da cannabis medicinal na Itália foi um plebiscito, né? Enfim, eu já votei em alguns plebiscitos italianos, mas assim, a maturidade eu acho que é que traz essa possibilidade de cobrança, e com um desejo de ir cada vez mais para frente. Eu acho que enquanto as cidadãs e os cidadãos brasileiros não entenderem que é direito deles ter uma boa saúde, uma boa educação, um bom transporte público, e que não é um favor que esse político ou aquele estão fazendo, eu acho que a gente vai continuar assim, meio que patinando. Mas eu tenho... Nós temos mais de 500 anos já, né? Pois é, mas de democracia não tanto, né? De democracia não tanto. Eu acho que... E também, enfim, eu acho que a democracia é o melhor sistema entre os que estão aí, apesar de ainda ter muitas falhas, né? Mas eu acredito que a gente vai crescer e melhorar. Eu sou uma pessoa otimista, viu? Apesar de tudo que a gente tem passado... Eu sou uma pessoa otimista. Então, já que você é otimista com a humanidade, vamos falar de homens? Vamos. Afinal das contas, eles existem também. Opa, como não? Então, um pouquinho antes da gente começar, a gente estava dizendo assim, que o grande investimento que precisa ser feito
não é mudar o estilo de vida das mulheres ou o mindset das mulheres, não é para que elas peçam mais, para que elas queiram mais, mas é mudar exatamente a cabeça do homem. Porque aparentemente esse machismo estrutural que nós temos na nossa sociedade, e que depende, isso sim, de muita... Não vou dar nenhum spoiler. Quero entender o que é que você acha disso. O que é que a gente faz para mudar a cabeça do homem? Eu acho... Será que não precisa, ou que não precisa fazer não, nada? Não, eu acho que a gente precisa construir... eu acho que o direito da mulher também é muito recente. Se pensar que as mulheres no Brasil começaram a votar em 1932, 40. Né? A minha avó, quando nasceu, as mulheres não votavam. Né? Então, os direitos trabalhistas das mulheres vieram muito depois. Né? A lei da amamentação é muito recente. Né? Então, acho que a gente tem avançado na questão de direitos. Mas a gente tem, e não dá para a gente negar, um machismo estrutural muito forte no Brasil ainda, com uma violência disseminada contra a mulher, que vem piorando nos últimos anos, ao invés de melhorar. Ou seja, o que nós estamos fazendo para diminuir a violência contra as mulheres não está funcionando, a gente precisa mudar isso. Né? E ainda, apesar da mulher estar entrando, a nossa conversa antes da gente começar a gravar começou por causa da questão de quantas médicas, qual a porcentagem de médicas que se formam hoje, que na minha época começou a ser meio a meio. Hoje em dia já é um pouquinho mais mulheres do que homens que entram. Mas, sei lá, 50 anos atrás, eram 3, 4 mulheres por turma de medicina. Né? Na turma do meu pai, que é de 1956, 2 mulheres se formaram médicas. Né? Então, a gente vem avançando nisso, mas eu acho que essa luta depende muito das mulheres, é lógico, que é a força do feminismo, às vezes um feminismo considerado um pouco radical demais, mas todos os avanços que a gente consegue através de enfim, radicalizar um pouco no começo para depois encontrar um equilíbrio. Então, eu não tenho muita crítica ao radicalismo, ao feminismo, mas eu acho que os homens precisam entrar nessa luta. Né? Enquanto a sociedade como um todo, e que inclui os homens, não entenderem que a gente precisa ter mulheres em espaços de poder que nós não temos, mulheres em espaços políticos que ainda são raras, né? Está aumentando um pouquinho, tem as leis agora para os partidos que obrigam que a gente tenha uma parte de mulheres candidatas para receber o fundo partidário, então isso vai induzindo essa construção, mas os homens precisam participar mais disso, essa a minha forma de pensar. Eu acho que os grandes diretores de empresa precisam colocar mais mulheres como nas suas assessorias principais, os diretores de hospitais, né, Balestrini, colocar mais mulheres em cargos de direção, né, e assim a gente vai mudando isso, conseguindo misturar. Eu acho que as mulheres trazem um olhar diferente, às vezes melhor para certas áreas, né, e que junto com os homens a gente pode construir um mundo melhor. Então, eu acredito muito nisso, mas eu acho que isso também precisa partir dos homens. Né? Essa luta feminista sempre ficou muito na mão das mulheres. Eu acho que, a partir do momento que homens que têm filhas, esposas, e enxergam que o mundo precisa ser construído para elas também, precisam entrar nessa luta com mais força para a gente poder vencer. E ter um mundo misturado, ter um mundo que seja bom para os homens e para as mulheres. Com diversidade, total, de modo geral. Total. Né? A questão da licença maternidade, né, que a gente também estava conversando antes, que é muito interessante. A licença maternidade, enfim, hoje no Brasil é de 4 meses para as empresas, 6 meses para os serviços públicos, pode ter uma licença e amamentação um pouquinho maior, se as empresas quiserem topar a causa da amamentação, e eu acho que é muito positivo quando isso acontece, porque esse vínculo é muito importante, né? Mas a licença paternidade é de 5 dias. Você até me disse que é para fazer o registro. Né? Claro. Se a gente pudesse propor uma licença paternidade... Pois tomar um esquinho, fumar um charuto e pronto. Né? Se a gente pudesse propor uma licença paternidade de 1 mês, por exemplo, para que ela possa se recuperar do parto, né? Que mulher que está pronta, né, para ficar sozinha em casa com uma criança com 1 semana?
se o pai pudesse ficar um mês em casa, né, ele já criaria um vínculo maior, dividiria um pouco mais as funções, né? Então, talvez seja uma ideia para a gente construir, para os pais participarem mais. Na Escandinávia, a licença paternidade tem países que é de 1 ano. A maternidade é de 2 anos e a paternidade é de 1 ano. E nem por isso eles fazem mais filhos. Nem por isso fazem mais filhos. Eles pensam muito bem antes de fazer os filhos. Então, eu acho que a gente tem bastante coisa para avançar. Esse seria um problema aqui. Nossa Senhora. Porque se você desse 1 ano de licença, a gente não ia ter trabalhador, né? Não é verdade? Se bem que a nossa taxa de natalidade está caindo, né? Está caindo. Eu sempre está em torno de 1,7, 1,8. Eu sempre digo isso, olha, faço o quê? Você não consegue sequer multiplicar um casal, né? Pois é. Então, talvez não seja o ideal para o Brasil ainda, né? Eu acho que o ideal é a gente levar a informação para as famílias mais carentes que queiram ter menos filhos, consigam, né? Isso acho que é era uma obrigação que o SUS não conseguiu cumprir ainda, mas espero que a gente consiga, porque é uma pena, né, que mulheres continuem tendo tantas gestações sem desejar, né, e sem ter condição de criar esses filhos depois. Isso tem a ver com classe social, né? Em total, mas econômica, por pura falta de informação, né, e de acesso a métodos anticoncepcionais, né, Maricilene, porque a gente acha que está fácil, né, ir no posto e conseguir, mas não é fácil, porque o que é oferecido para as mulheres no posto de saúde, em geral, é a pílula anticoncepcional, né? A pílula anticoncepcional, grande parte das mulheres não conseguem tomar, né? Porque tem efeitos colaterais, porque tem que ir lá buscar, né, uma vez a cada 2, 3 meses, às vezes não consegue ir, né? A gente podia oferecer métodos melhores hoje em dia, né? Os dispositivos intrauterinos, os implantes, né, hormonais de progesterona, Implanon, enfim, estarem mais disponíveis no nosso Sistema Único de Saúde para que a gente possa oferecer a essas mulheres uma anticoncepção de melhor qualidade. Porque senão isso vai continuar acontecendo, né? A taxa de natalidade cai porque as mulheres mais abastadas financeiramente estão tendo muito poucos filhos ou não estão tendo filhos, né? Mas as mulheres de classe social mais baixa, elas continuam com dificuldade de organizar o seu planejamento familiar, né? E isso está posto na nossa Constituição, no SUS, no Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. A gente sabe fazer, falta vontade política mesmo, né, de disseminar esses métodos no nosso dia a dia, né, das unidades básicas de saúde, e botar essa atenção básica do SUS para funcionar direito, né, com saúde bucal, com saúde mental, né. Eu acho que tem toda uma reconstrução. Eu tenho muita confiança na ministra Nízia, e eu sei que ela vai construir um novo SUS para a gente. Enfim, tenho grandes amigos trabalhando no Ministério hoje, uma Anistela Haddad, de quem a gente estava falando agora, e que vai cuidar da saúde digital, tão importante, que o Sindiosp tanto trabalha também a favor. Eu acho que essa possibilidade de, através da saúde digital, a gente alcançar os lugares mais distantes do Brasil e levar informação para a população que mais precisa, eu acho que será transformadora nos próximos anos. E eu tenho muita confiança que a gente consiga, né? Que a nossa população mais carente tenha acesso aos melhores métodos anticoncepcionais, aos melhores cuidados com a sua saúde, principalmente primária. Legal. Bom, Dia das Mulheres, vamos falar de família. Opa! Não é? Que, afinal das contas, a mulher é exatamente o elemento nuclear da família. Sem dúvida. Né? Então, me fala um pouquinho a sua visão de família, como você vê. O que é que você ensinou para as suas meninas? Né? Eu acho que as famílias estão mudando tanto, né, com o passar do tempo, e hoje a gente tem tantos tipos de família. Claro. Né? Todas válidas. E todas muito válidas, e eu acho que o que é fundamental, pelo menos na minha família, é o amor, né? Eu acho que a construção familiar, ela tem que ser uma construção com amor, né? E aí, independente de serem 2 pais, 2 mães, né, filhos homens, filhas mulheres, a gente tem que ter uma construção positiva com amor, e isso é fundamental. Eu acho que esse é o grande ensinamento da minha família. A minha família hoje é uma família mais matriarcal, né? A gente brinca que meu marido, Marcelo, sofre um pouco, porque nós somos minhas 2 filhas, minha mãe e minha tia, né? É uma família de muitas mulheres, né?
Mas eu acho que a afetividade é Ele vai fundamental aprender na um vida. dia. Opa, né? Até as minhas cachorras são mulheres, então... e dá tudo certo, e dá tudo certo. Mas eu acho que essa ideia da família ideal que não existe, né? Mas que deve ser sempre uma busca. Uma Claro. busca de que todos se entendam e que a gente possa construir um futuro melhor para todo mundo. E a ideia da solidariedade eu acho muito importante dentro da família e para fora dela, né? Para além dela. Eu acho que essa sensação que você não pode estar bem quando a sua comunidade não está bem, né? Também é uma sensação de família, né? Então, eu acho que a construção do bem-estar da comunidade faz parte, né, da nossa construção familiar. Eu acho que é o grande legado que eu trago da vida do meu pai, da minha mãe, né, e que eu tento passar para as minhas filhas. Eu acho que o estar bem não pode ser um estar bem egoísta, olhando só para o seu próprio umbigo, ou só para a sua própria casa bonita, ou o seu carro novo, ou a sua viagem que você vai fazer em seguida. O estar bem precisa ser um estar bem no qual a sua comunidade também esteja bem. Porque eu não consigo imaginar alguém hoje na cidade de São Paulo que esteja bem, Lestrine. Eu acho que quando a gente vê famílias morando na rua e sem nenhuma possibilidade de futuro, né, a gente sente isso. Eu acho que isso é uma coisa muito feminina, mas também os homens são partícipes dessas ajudas, né? A gente vê, e por outro lado a gente vê nesse desastre tão triste que a gente teve agora no litoral norte, tanta solidariedade, né? Tantos bons homens e boas mulheres ajudando essas pessoas que ficaram sem casa, que perderam seus familiares. Então, é isso que eu enxergo como família. Eu acho que o mês da mulher também é para comemorar essa solidariedade que eu acho que o brasileiro e a brasileira têm muito forte dentro deles. Tem, isso faz parte até da nossa sobrevivência. Muito, né? muito. Se diz muito que o que o berço traz, sua cova tira. É isso aí, Então, isso aí. por tudo aquilo que você falou também, falta um pouco desta formação humanista nas nossas famílias, para que a gente possa deixar um legado. Né? E, aliás, eu queria te perguntar quais são os legados né, que você pretende deixar. Quais são os... Você tem passos, mas tem pegadas. Quais são as pegadas que você quer deixar ou que já está deixando? Olha, eu acho que as pegadas de fazer o bem, né, eu cada vez me convenço mais de que nós somos mais felizes exatamente na medida do bem que nós fazemos. Eu tenho isso muito forte dentro de mim, eu acho que é uma coisa também muito forte do meu pai e que as minhas filhas também trazem. E a gente não leva nada dessa vida, né, Balestrini? A gente leva o que a gente amou e o que a gente foi amado. Então, eu acho que fazer o bem talvez seja a pegada mais importante que eu gostaria de deixar. Através da minha profissão, através das minhas filhas, através, às vezes, da política, em alguns momentos da minha vida, né? Mas eu acredito muito no fazer o bem. Acho que todos os dias eu levanto e a minha oração é essa, que eu possa fazer o melhor pela minha paciente, que eu possa fazer o bem para alguém no dia de hoje, né? E que Deus proteja a minha família, as pessoas que eu amo, né? Claro. Então, mas eu acho que essa marca de fazer o bem é a minha, talvez a marca que eu gostaria de deixar para o mundo, e que eu tento no meu dia a dia, enfim, promover isso na vida. Quer deixar um recado final para as mulheres? Olha, eu acho que sem querer ser feminista demais aqui, né? As mulheres são a força dessa sociedade, né? Nós temos aí o dom de gerar vida e eu trabalho com isso, né? Eu sou obstetra. Hoje eu sou uma obstetra convicta enfim, porque eu quero continuar e continuo fazendo partos, acompanhando gestantes e para mim tem um significado especial esse momento na vida da mulher. Eu sempre falo para as minhas pacientes que o momento mais importante da minha vida foi o nascimento das minhas filhas
e que eu considero para cada uma delas como sendo o momento mais importante da vida. E nós somos geradoras de vida. Nós somos geradoras de vida, nós temos uma força que em tantos momentos nós imaginamos que não vamos conseguir e que essa força vem da nossa existência feminina mesmo. E eu confio nas mulheres para mudar o mundo para melhor. E é lógico que a gente precisa muito da ajuda dos homens, né? Então, eu desejo para todas as mulheres que estão nos assistindo um lindo mês das mulheres, que a gente possa continuar construindo um mundo melhor, um mundo com menos violência contra a mulher, um mundo com mais direitos para as mulheres, né? E um mundo melhor para todas nós. Legal. Obrigado. Obrigada a você. Viu? Foi muito gostoso Ótimo. estar aqui conversando com vocês hoje. Feliz dia para todos. Para todas nós. Isso, Vanessa, para todas nós, né?